Alô, amigos, tudo bem? Sinaliza aí no chat, agora eu consigo enxergar. Desculpe o atraso, né? 9h07. Acho que sim, né? Estamos aqui na sala criada aí pelo José Luiz. Eu estava ao vivo no outro, né? E nos adaptando, né, em tempos de pandemia aí com a questão da tecnologia, né? Eu tive que fazer uma pequena adaptação do smartphone aqui como webcam no celular e deu tudo certo, né? Um pouquinho de atraso só, mas aqui foi, né, um pouquinho de USB. Eu acho que agora tá tudo certo, né? Se quiser falar pelo chat aí, o Zé Luiz pode responder também, né? Muito obrigado. Então, vamos de novo, começamos de novo. Qualquer coisa aí, o pessoal avisa, né? Eu sou Miguel Brambila, tudo bem? Muito prazer. Estou feliz por estar aqui, honrado pelo convite. Eu trabalho aí numa casa espírita como voluntário também, né, na Sociedade Espírita Harmonia e Luz, aqui no bairro Esplanada. E já fui colega do Soul quando morava aí no Rio Branco, que era mais perto para mim também. E o José, né, já nos conhecemos, o Vargas, de outros carnavais também, né, e também do dia a dia, né, então, muito obrigado aí, né, por esta deferência de estarmos aqui hoje. E vamos falar sobre espiritismo, portanto, né. Já que nós estamos inspirados aí pelo plano superior e a parte tecnológica nos ajudou, assim, porque eu confesso que eu sou meio lento nisso, apesar de a gente ter que se adaptar, meu filho que faz mais, mas consegui, né? E fiquei feliz, já avancei, né? E já avançamos juntos. Pedi para que façamos uma pequena oração, um Pai Nosso, né? Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Eu escolhi um texto aqui bem simples do Livro dos Espíritos, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, para falarmos justamente sobre os acontecimentos desta hora, né? Eu não sei se eu não estou enganado, nós vamos até umas 10 horas por aí, 10h15, uns 40 minutos por aí, então vai dar tudo certo, né? 10 horas, né? Tô um pouquinho até, né? A gente fica um pouquinho ansioso, né? De falar assim, né? Parece que a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente é, né? Porque sempre é novo, né? Então, queridos irmãos, no livro primeiro, As Causas Primárias, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca no capítulo 1, Deus e o infinito. Eu vou ler só as 3 primeiras questões. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo o desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem nos homens insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então nós vamos ficar aqui no Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque nós não temos aí palavras para definir outras realidades e potencialidades do nosso Deus Criador, não é? E precisamos partir do princípio aqui, que já temos uma base de conhecimento espírita, que ele existe. Não se trata aqui, portanto, de provar a existência de Deus e nem a existência dos espíritos, sendo que, de uma maneira ou de outra, né, temos algum tipo de mediunidade, de intermédio entre os mundos espirituais. Não se trata aqui, portanto, de provarmos que os mundos espirituais existem, que as várias dimensões do universo existem e que nós estamos aí subordinados a ela. Isso tudo já é uma discussão feita dentro da nossa realidade de estudantes da doutrina espírita. Aquele que for leigo e que está chegando na sua dúvida existencial, quem sou, de onde venho, para onde vou, qual é o objetivo da minha existência, por que eu estou aqui neste plano, o que acontece depois do meu desencarne, por que eu estou sofrendo conflitos filosóficos da existência,
e ainda tem dúvidas sobre a existência de Deus, é preciso então que usemos aí uma reflexão básica de que, retirando-se todas as obras humanas, encontra-se o efeito da obra divina, não a causa. Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as causas. E aí, portanto, alguns definirão como energia, outros definirão, né, como algo misterioso. Aqueles que já chegaram aí a algum tipo de compreensão básica, pelo menos para si próprios aceitarem intuitivamente a existência de Deus, em si também, já que somos suas criaturas, passarão a pensar junto com ele como uma individualidade, a personalidade de Deus, que não teve começo nem fim, e que nos criou em determinado ponto para que cheguemos à sua imagem e semelhança como seres em evolução, individualizados, desdobrados da sua consciência, mas para sermos a sua imagem e semelhança. Por isso, sempre que faço algum tipo de reflexão dentro da doutrina espírita, com o objetivo de realizar aquilo que Allan Kardec colocou como a maior das caridades para com a doutrina espírita, que é justamente divulgarmos, né, a imortalidade da alma, a lei da reencarnação, os caminhos, né, da lei de causa e efeito, a evolução. Cito, por exemplo, um livro de Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele foi um contemporâneo de Allan Kardec e que intuiu este livro, que está aí na literatura espírita, seria, né, o continuador da obra de codificação do Espiritismo, caso Allan Kardec tivesse aí falhado como homem, para nos trazer a boa nova que Jesus Cristo prometeu. E aí é que nós precisamos, então, dentro desta possibilidade de nos aproximarmos da personalidade de Deus, e o objetivo desta exposição é deixarmos maior grau de compreensão para todos nós, de que Deus está no comando de tudo, e também do planeta Terra, e também está no controle dos acontecimentos que nós estamos decifrar agora, que é esta questão da transformação do nosso planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração, para posteriormente, numa segunda, terceira e quarta etapa, entrarmos num mundo feliz, que estamos sim sujeitos e subordinados a uma vontade suprema, à inteligência suprema que é Deus. Isso é um grande consolo. Isso nos dá assim uma profunda alegria em viver, independente do que aconteça, porque sabemos que tudo aquilo que acontece com o objetivo de nos levar ao melhor, nos levar ao mais positivo, ao mais perfeito, mesmo que ainda não estejamos totalmente entregues, né, à vontade de Deus, como esteve Jesus Cristo, que foi o ser mais perfeito que nós podemos referenciar no plano Terra. Jesus Cristo, que, segundo aí a literatura espírita, um espírito com mais de 4 bilhões de anos de evolução à nossa frente falando relativamente, porque não há frente e atrás, ou alto e baixo no coração de Deus, né? Um irmão mais velho, com muito tempo calculado pela nossa matemática temporal, adiante no grau de evolução, nos auxiliando a nos posicionarmos no processo da lei moral, que é buscar, primeiramente, o reino de Deus, e o resto vos será dado por acréscimo. O resto pode ser pejorativo, mas o resto é infinito, né? Todas as riquezas, todas as alegrias, todos os prazeres, todas as felicidades morais, de acordo com respeito à ética, à felicidade do próximo e assim por diante, dentro daquilo das discussões, né, que nós estamos exercitando já por necessidade de conformarmos a nossa consciência numa significação positiva de que vale a pena existir, de que vale a pena viver e que nós precisamos então ter uma solução, uma razão, uma explicação para os nossos sofrimentos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas questões, então, que o Espiritismo nos traz,
e a doutrina espírita, dentro do seu conjunto de obras codificadas por Allan Kardec no início da codificação da doutrina espírita, lá na metade do século XIX, 1840, começaram os fenômenos das mesas girantes, o pessoal começou a brincar lá achando que tinham fantasmas, né? Primeiramente, Allan Kardec era um cético, resumindo, né? Não acreditava nisso, era um pedagogo, foi convencido pela razão, depois aí de várias experiências, que havia aí uma questão oculta por trás daqueles fenômenos e descobriu que era a manifestação dos espíritos, a mediunidade, e que por determinação divina aquilo deveria se popularizar. E ali ela estava justamente neste princípio, com toda a sua metodologia já desenvolvida em vidas anteriores. Numa delas foi um sacerdote druida, foi um atlante no passado, enfim, para que pudesse, então, organizar, fazer entrevistas depois com os espíritos, através da mediunidade, e codificar, não criar os fenômenos, codificar, criar termos. Criou o termo espiritismo, criou o termo mediunidade, e assim por diante. Colocou, então, através de entrevista com espíritos superiores e espíritos sofredores, todas as questões nas suas obras básicas, o Livro dos Espíritos, a Gênese, não necessariamente nesta ordem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e tudo aquilo que ele, como legado, deixou, para que posteriormente, né, outros alicerces da obra espírita fossem se complementando dentro da ciência, da filosofia e da religião, que é aquilo que ele definiu como patamares, parâmetros, alicerces de um conceito de transformação da nossa realidade atual, para sabermos que somos filhos de Deus, que a morte não existe e que após a saída do nosso corpo, quando ele perecer, quando ele voltar ao pó, nós teremos a continuidade da vida espiritual através dos corpos espirituais, do perispírito e dos mundos espirituais, como muito bem foi colocado no filme Nosso Lar, por exemplo, né, para que tenhamos a imagem do que seria uma parte, né, do mundo espiritual. O que significa, então, portanto, acreditarmos, aceitarmos, entendermos que Deus está no comando, para que nos consolemos, caros amigos, né? O que nós podemos pensar dentro desta realidade que estamos vivendo agora, onde nós temos, matematicamente falando, aproximadamente 7 bilhões a 8 bilhões de almas encarnadas. Entre parênteses, Allan Kardec definiu alma, o espírito encarnado, no corpo, espírito, o espírito desencarnado. E temos aí mais ou menos 21 bilhões, somando, né, os encarnados e desencarnados ao redor do globo terrestre, em intercâmbio com outros planos, né, e outros planetas e outras dimensões cósmicas, porque o universo é infinito. Já foi-se o tempo que achávamos que o homem era o centro do universo, na Idade Média. Já foi-se o tempo em que achou-se, né, que a Terra, o universo girava em torno da Terra. Já foi-se o tempo que o Sol era o centro do universo. E já aprendemos que nem mesmo a nossa galáxia, a Via Láctea, é o centro do universo, e que o universo, então, materialmente falando, se transformou num infinito cósmico que muitas sondas, né, já conseguiram avançar e fotografar, aqui da Terra mesmo, mas vai muito além disso, falando materialmente. Então, espiritualmente, muito mais, né? Ou seja, em dimensões de matéria além daquilo que nós podemos compreender, muito maior é a grandeza, a riqueza do universo. Esse momento de transformação da Terra não é novidade, portanto, para Deus. Achar que nós estamos à mercê do risco, né, de sermos extintos como humanidades, e estamos falando, sim, claramente sobre esta questão, né, do coronavírus, da Covid-19. Está previsto, e aqui a gente pode colocar de uma maneira mais livre e universalista, que é aqui o padrão da nossa casa, da casa a qual sou convidado, né, e me considero um amigo, o Ramatiz, no livro Mensagens do Astral, aonde ele coloca e projeta justamente isso, né, a existência das pandemias. Para falarmos abertamente, quem quiser estudar este livro, né, se chama Mensagens do Astral, e ali você vai encontrar assim, muita explicação sobre o comportamento, sobre os porquês, sobre as mudanças disso, baseado e sem nenhum tipo de contradição ao Evangelho, né, de João Evangelista, que fala do Apocalipse, e Jesus Cristo também, que fala sobre as mudanças, e o próprio Nostradamus. Apocalipse
significa o fim de um velho mundo para um novo mundo. Não o final dos tempos absolutamente como a extinção da humanidade. Então, como Deus a causa de todas as coisas, nós temos que reflexionar como espíritas que somos e como pessoas que gostam de filosofar no sentido de adequarmos novos conceitos ao nosso comportamento, para que nós entendamos melhor a lei de causa e efeito, sendo que cada um recebe segundo as suas obras, e possamos tomar melhores decisões baseadas num livre-arbítrio mais consciente, termos mais responsabilidade sobre os nossos atos e, portanto, melhor respostas da felicidade que queremos semear, conquistar, sendo, como disse Jesus, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, que a cada um receberá segundo as suas obras, e assim por diante. Como construtores do nosso próprio destino, precisamos então ter a compreensão de um Deus bom, de um Deus Pai, do Deus que nos ama e que pedagogicamente nos desafia ao progresso. Uma das mensagens recentes de Divaldo Franco, uma inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, nos exortava a não abandonarmos a caridade nesses momentos. Num segundo momento, da mesma manifestação, depois do afastamento do Dr. Bezerra do médium Divaldo Franco, ele reflexionando sobre isso e falando sobre o que acreditava nisso, ele disse que particularmente achava que, por determinação divina, esta pandemia veio neste momento, no ano de 2020, para considerar, por misericórdia de Jesus Cristo, que teria intercedido a Deus em nosso nome, nos livrando de uma hecatombe atômica, de uma explosão atômica que seria muito pior. Não seria a extinção, mas seria muito pior para a reconstrução posterior do planeta. Veja bem a sabedoria magnífica de Deus na nossa visão, né? E Divaldo Franco diz que esta era a opinião dele, deixemos claro, mas nós sabemos que Divaldo Franco, tanto fisicamente como em espírito, se relaciona aí com muitos espíritos, e ele é um dos mais positivos, um dos maiores representantes da doutrina espírita neste momento no plano físico, qual aos 93 anos segue com lucidez e trazendo para nós aí a sua dupla visão daquilo que está acontecendo. Deus está no comando, por quê? Porque é um plano terra desde sempre, né? Não há simplesmente o acaso no universo. A partir do momento que estudamos o Espiritismo, entendemos que não existe efeito sem causa, que não pode existir algo que seja simplesmente obra de uma explosão, né? O caos não pode gerar a ordem, mas o contrário, sim, a ordem, né? Pode consignar a ordem, pode transformar aquilo que está aparentemente livre e no caos em ordem e progresso. Deus, portanto, na sua vontade infinita e absoluta de criar, criou espíritos também de acordo com a sua necessidade de habitar num planeta como o nosso, a Terra. Então, com a ajuda de espíritos superiores, como Ramatiz fala, os engenheiros siderais, muito positivamente, Jesus seria um desses engenheiros, Jesus Cristo, quando, na formação da Via Láctea, na formação, a Terra, os cientistas já sabem, é uma massa desprendida do Sol, assim como os outros planetas, e passou a orbitar em torno da grande massa. O seu resfriamento, a Gênese de Allan Kardec explica isso muito bem, a mentalização de Jesus, no livro também, A Caminho da Luz, intuído de Emmanuel para Chico Xavier, também se explica este progresso das galáxias e a criação dos mundos, né? E nós somos um dos mundos criados. Então ali se criou o mundo, aonde nós estamos como espíritos ou oriundos deste próprio mundo, né, criados aqui neste mundo como filhos desta terra mesmo, espíritos para habitarmos de forma primitiva, e já fomos um mundo primitivo, já não somos mais, agora somos um mundo de provas e expiações, já há algum tempo, né? Ou viemos, né, em migrações espirituais de outros planos, né, de planos aonde sempre acontecem estas seleções de espíritos para nos trazer o progresso, a relação, o intercâmbio com irmãos de condições espirituais diferentes, para que o progresso se faça. Então, dentro disso, depois dos primeiros pontos primitivos da Gênese, os espíritos primitivos que aqui estavam, em corpos primitivos, saímos da questão de mônadas, vieram
aí os espíritos exilados, por exemplo, de Capela ou de outros mundos, né, para que desenvolvêssemos o sentido ético e moral. E aí Jesus enviou o mensageiro Moisés. As leis dos 10 mandamentos, a primeira revelação: Deus existe, existe uma lei, existe uma ética, existe algo além. A mediunidade já existia neste tempo, mas era natural. Moisés recebeu os 10 mandamentos através de mediunidade no Monte Sinai. Posteriormente, depois de 1000 anos, né, de descenso vibratório, Jesus Cristo, que já existia livre nos planos espirituais há muito tempo, veio a encarnar como homem. Isto está no livro Sublime Peregrino, de Ramatiz também, para nos trazer a segunda revelação. Né? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. É preciso, né, amar os inimigos. É preciso fazer aquilo que você deseja para si e para o próximo. Ou seja, não vim para desfazer a lei de Moisés, mas para fazer com que ela se cumpra através do exemplo, através da coragem, da sua capacidade, né, de enfrentar aí o status quo da época sem renunciar ao erro das leis materiais, e muito pelo contrário, né, aceitando dar a César o que é de César, mas renunciando aí à matéria, dizendo que o seu reino não era deste mundo, mas que ele veio justamente para nos mostrar que um dia, né, viria nos buscar, que iria preparar um reino de maior felicidade para nós e viria nos buscar, e que passaria as gerações, pedra sobre pedra, não ficariam, né, cairia Roma, cairiam outros reinos, mas as suas palavras não passariam. E no Apocalipse, posteriormente, na ilha de Patmos, João Evangelista teve um insight e colocou, então, para o ano de 2000, 2000 e tanto, estes momentos de final de mundo, né, que as estrelas mudariam, que o eixo da Terra mudaria, que aconteceriam, né, catástrofes, desencarnes coletivos, etc., e que entraríamos numa outra era, uma era que se transformaria, né, de uma era de dor e sofrimento para uma era de felicidade. Mas, porém, né, Jesus Cristo disse que num determinado período o mal estaria exposto por causa da necessidade de que as máscaras caíssem e que haveriam falsos cristos e falsos profetas, muitas árvores não dariam frutos e que muitos sentariam à sua esquerda e outros à sua direita, mas que nenhuma ovelha se perderia mesmo assim, né? E aí nós podemos referenciar, como está no Evangelho, no começo do Evangelho, as muitas moradas na casa de meu Pai, como diz Jesus, mundos superiores e mundos inferiores. Este período todo, da vinda de Jesus até agora, foi um período, então, da segunda revelação para testarmos moralmente tanto os espíritos aqui da Terra mesmo, quanto os irmãozinhos, né, que vieram dos exílios de espírito de planos superiores, como os exilados da Capela e outros, egípcios, hindus, japoneses, até mesmo os chineses, que têm mais de 5.000 anos como civilização, para aprendermos o amor, entrarmos na era de peixes e aprendermos o amor, aprendermos como trabalhadores da última hora a caridade, persistirmos, porque nós temos ainda, pela lei de causa e efeito, que administrar as nossas expiações ainda, ou seja, aquilo que nós não resgatamos com relação aos nossos irmãos, a dor que ainda nós não consolamos, que causamos, e ainda não resgatamos para nós e para o outro, as expiações diversas dos erros que cometemos, porque quem feriu há de curar-te, disse Jesus aos gregos, e é verdade, né? Porque é assim que o irmão faz para se livrar do karma, da dor e do sofrimento, é aprender a lei do amor, que cobre a multidão de pecados. Vejam quantas coisas, né? E é necessário que acelere eu estou tentando me controlar aqui, mas o meu mentor é bastante acelerado nesse sentido, então eu espero estar sendo claro para que os amigos possam depois, se precisarem voltar e juntos a gente acelerar outros pontos, né? Eu estou fazendo apenas algum resumo, né, para que a gente possa nos situar neste primeiro momento, né, de reencontro e de parceria, para depois aprofundarmos as reflexões no sentido mais amplo, né, de que nos torne mais objetivos e mais claros. Então, sendo que, como dissemos, chegamos então ao momento do fim dos tempos, como disse Ramatiz, ao dito Apocalipse, né? A nova era, a boa nova de Jesus, se complementa com o final dos velhos tempos de corrupção, de dor e sofrimentos para os novos tempos.
Vamos fazer uma pequena análise agora do presente, né? Se fôssemos e se não conhecêssemos, né, o Espiritismo. Vejam que o coronavírus, né, este pequeno micro-organismo, uma pequena cadeia de DNA, deu um checkmate no materialismo do mundo de uma maneira magnífica, emocionante e sensacional, de realmente nos deslumbrarmos com a vontade de Deus, porque não foi um ser humano que criou este vírus, né? A gente tem que entender, mesmo as suas mutações, que o ser humano, homem ou mulher, nós não conseguimos criar a vida, nós não conseguimos criar uma formiga que se replique, que se transforme. Portanto, é uma obra da natureza. E brincando aqui com a minha filha de 11 anos, né, nós demonizando, entre aspas, né, o inimigo, o coronavírus, ela disse, mas ele só está tentando sobreviver. Você veja, né, na sua ingenuidade infantil, mas como espírito, né? E é verdade, tudo que a natureza está tentando sobreviver, inclusive os micro-organismos que chegarão ao infinito. As bactérias, os minerais, os vegetais, nós passamos por estas fases. E aí recebemos de Deus, né, pela sua misericórdia, pelo nosso merecimento, o enigma decifra-me ou te devoro. E acelerando o processo, porque o nosso desequilíbrio cósmico, né, estava afetando já o peso áurico dos outros planetas, inclusive, né, estava pelas nossas vibrações mentais, pelas formas de pensamento, pelo excesso de aglutinação de energia negativa nos umbrais inferiores, aonde, né, os mentalizadores do erro criaram vários reinos de submundos, e que pesa, isso tem peso, a energia também, e atrapalha toda a evolução cósmica do planeta, sendo que o universo está em movimento, a galáxia também está em movimento, precisando entrar aí num outro turbilhão de galáxias, e nós carregando ainda essas criações mentais negativas. A higienização do planeta precisa ser feito. O tempo nos dado para a nossa transformação, para que escolhêssemos um pensamento melhor e adquiríssemos um peso áurico na média da escola para passarmos por este portal, por este filtro, por esta porta estreita e permanecermos na Terra, se esgotou, o prazo para isso se esgotou. Ainda assim, a misericórdia de Deus, pelo coronavírus, como disse, acelerou. Cada planeta, cada país, melhor dizendo, aqui nesse momento de pandemia, está com o seu karma coletivo acelerado. Por isso, você veja bem que, por exemplo, a Itália ainda havia um resquício das invasões romanas. E ali sérios problemas entraram em provas e expiações. A Espanha, com vários problemas da Inquisição, entrou ali o vírus na questão dessas provas e expiações. Os americanos envolvidos em várias guerras e muitos romanos reencarnados também, foram, tanto que o símbolo deles é a águia, né, e são imperialistas também, também neste resgate. A China, né, que tem por hábito, né, uma alimentação muito pesada e primitiva, comendo tudo que se mexe ainda, apesar de 5.000 anos, apesar dos filósofos que por lá passaram, apesar do exílio que já tiveram, ainda vive uma ditadura, são espíritos reincidentes na dureza, também, né, sofrendo aí, né, o enigma do decifra-me ou te devoro. E viemos aí as questões pessoais, né, na sua misericórdia divina, qual é a solução que se tem atualmente para resolver a questão da pandemia? O recuo. Temos que ir para nossas casas. Nas nossas casas encontramos os nossos familiares. Com os nossos familiares que estamos ali obrigados a conviver, encontramos os nossos irmãozinhos que precisam da nossa convivência mais tempo para que aprofundemos as relações e consolidemos essas memórias e relações neste momento, ou rompamos de vez. Por isso, né, o amor cobre a multidão de pecados. Em alguns casos, os casamentos vão se consolidar para a eternidade. Todas as questões psicológicas vão se superar quando são casamentos de resgate, quando são filhos de resgate. Em outros casos, o feminicídio, o assassinato, as separações e assim por diante, para que aquilo que está sob pressão do medo, do instinto de sobrevivência, acelere o nosso resgate kármico, a nossa prova e expiação, e nós façamos as nossas escolhas. O materialista vai achar que Deus não existe. O cristão fanático vai achar que ele só rezar é o suficiente. E o espírita consciente vai saber que ele está precisando viver um dia de cada vez equilibrado, porque esta é uma determinação divina, né? É apenas uma cadeia de DNA. É apenas, né, um enigma invisível que nós ainda não vamos, por uma única ciência, descobrir, mas por uma inspiração coletiva. E no planeta já há
grupos de cientistas que vão cada um trazendo uma parte desta resposta para quando atingirmos, então, o merecimento, a resposta venha. Vocês vejam que também as relações entre os países, né, estão sofrendo avanços e progressos de fronteiras, abre fronteiras, fecha fronteiras, comércio, funciona o comércio, não funciona o comércio, o irmãozinho rouba, o irmãozinho faz caridade, aumenta a caridade, diminui a caridade. Então, cada um segundo as suas obras, dentro do desafio disto, está acelerado o processo misericordioso do final dos tempos, porque eu vou concluir dentro de alguns instantes, né, às 10 horas, porque é preciso entender que quem tiver que desencarnar, vai desencarnar. Desencarnaria pelo coronavírus, desencarnaria pelo H1N1, desencarnaria por idade. Nós estamos aqui de passagem. A gente sabe disso. Nós estamos aqui no hiato entre o nascimento e a morte do corpo físico, mas para vivermos a imortalidade. Temos a lei da reencarnação. Então, antes de reencarnarmos, fizemos um planejamento para saber por que nós estaríamos passando por isso, né? E não quer dizer que vamos ser perfeitos depois da pandemia. Continuamos, de certa forma, andando, mas é preciso continuar andando, lapidando, e é preciso continuar lapidando, para que, se errarmos, vivemos, por exemplo, no Brasil, onde a questão política está muito exacerbada, se errarmos, voltarmos e assim por diante, sempre recomeçando, sempre tendo a certeza de que Deus é Pai, e que Ele que determinou isso através da boa vontade que Jesus teve em nos ajudar nisso, que é o nosso grande coordenador espiritual, materializador do planeta, o governador do planeta, e cada país tendo aí as suas governanças no mundo espiritual, aqui no Brasil, Ismael, e assim por diante. Sabem, né, aqui os grupos mediúnicos, que o umbral está sendo saneado, que os irmãozinhos do umbral estão sendo, né, convidados a saírem dos seus reinos de submundo, e se não quiserem se regenerar, irão para um planeta inferior, primitivo. Sairemos, então, aí deste mundo de provas e expiações, que é o mundo atual, sendo que é de prova e de expiações, não é mais primitiva porque erramos e acertamos. No Evangelho também está causas atuais e anteriores das aflições. Vejamos, caros amigos, como isso tudo é lógico, né? Como tudo é maravilhoso no ponto de vista teórico, e que se tivéssemos, né, 24 horas por dia de inspiração, não teríamos aí angústias, ansiedades e sofrimentos que são naturais neste momento. Uma das lições é do desapego que nós estamos tendo neste momento de coronavírus. Você não pode trabalhar, você não pode ganhar dinheiro, você precisa renunciar, você precisa gastar patrimônio porque você estava acumulando desnecessariamente. E, portanto, né, você vai ter que se desfazer disso para depois recomeçar, sendo que Deus não criou a pobreza, Ele apenas quer que sejamos caridosos, né, que sejamos mais humanos, porque nós temos essa tecnologia maravilhosa. Veja que eu estou falando para o mundo, né, e para vocês que estão me escutando agora, pela internet, por um celular, por programas, por pessoas que fizeram aplicativos, alguns de graça, assim como consegui transformar a câmera do celular para o computador que não tinha câmera, tive que pesquisar na internet, que é uma enciclopédia mundial, outras com grande valor. Mas, ao mesmo tempo que temos isso, nós temos muitas vezes aqui ao lado gente morrendo de fome. Nós temos muitas vezes aqui no país ao lado, que não significa que somos brasileiros, que não somos cidadãos do mundo, tanto que nós estamos subordinados hoje às orientações da Organização Mundial de Saúde, apesar das nossas teimosias como tribalistas, né, como bairristas. E veja que de que adianta, portanto, e Ramatiz fala muito isso claramente, né, nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Então, o checkmate, né, no sistema econômico financeiro, através de caridade, porque eles sabem, né, que se a sociedade morrer, eles não terão quem explorar. Então você veja que Deus, de uma maneira magnífica, faz devolver à sociedade aquilo que dela foi retirado. Quem te feriu vai te curar. Depois da pandemia, as coisas vão se reconstruir de novo. Mas aí nós estaremos indo na direção de todas essas reflexões, de todos esses paradigmas que estão sendo transformados neste momento de provas e expiações, de final dos tempos, que não sabemos ainda quanto tempo vai levar, para que as coisas se estabilizem. Eu gostaria de convidá-los a assistir, por exemplo, na Netflix, tem Explicando, que fala sobre a pandemia e fala sobre um trabalho de Bill Gates, que é um espírito de alta capacidade tecnológica, oriundo de um planeta superior, só pode, que criou a Microsoft, que nos permite estarmos, né, popularmente falando neste momento, e a sua fundação, Bill e Melinda Gates, investe 5 bilhões de dólares por ano na África, principalmente, né, para combater a diarreia e a fome. A diarreia, ele descobriu que era gerada
pela falta de saneamento básico, as pessoas lavavam roupa, faziam suas necessidades básicas e bebiam a água tudo no mesmo lugar. E aí é óbvio, né, que as pessoas ficavam doentes. E aí ele estudou como fazer isso, criou um concurso, não pelas universidades boçais, que não aceitaram o seu projeto, mas por cientistas independentes, e criou, patenteou, desenvolveu e aplicou uma máquina de tirar a água potável do lodo. Né? E 30% da água, portanto, de Dakar transformou-se em água potável, água limpa que ele mesmo bebeu, através de um processo que ele reduziu ali a natureza, fez a compostagem, enfim, transformou isso em água potável. Né? E aí, num segundo momento, está estudando como terminar com a poliomielite, que ainda existe na África, e aí o problema eram as milícias africanas, porque não recebiam aí as enfermeiras, os médicos, os pesquisadores, etc. Então vejamos todos nós que Deus nos manda a luz, nós é que renegamos a luz. Deus nos manda o mensageiro, nós é que ainda renegamos, mas nós aqui que, como espíritas que somos trabalhadores da última hora, precisamos nos adequar a este conhecimento com prática, porque, como disse o apóstolo Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tenho amor, eu nada sou, né? Então nós temos que juntar o conhecimento, né, o prazer em pensar com o prazer de amar, entender que no comando de Deus que nos atribui, mesmo como espíritos imperfeitos, a intuição do progresso, neste momento, olharmos não para o mundo extraterrestre, que existe vida em outros planetas, existe vida física e espiritual, a gente sabe disso, está no Evangelho também, mas primeiramente nos irmanarmos, né? Porque, por exemplo, se a tecnologia é obra de Deus, né? Eu tenho a possibilidade de ter a tecnologia, mas a internet, por exemplo, nem todos têm, então quem tendo necessidade, e aí por diante, se não for para universalizarmos o conhecimento, Deus nos tira. Aí está a parábola dos talentos também, né? Muito se dará aquele que muito tem, né? E aquele que pouco tem ainda será tirado. Vejam que todas as parábolas de Cristo estão em ação neste momento, né? Por exemplo, aqueles milagreiros que oferecem curas de milagres, santos, por que não curaram o coronavírus neste momento? Porque haveriam falsos cristos e falsos profetas. A árvore que dá bons frutos vai continuar, a árvore que não der frutos vai secar. Deus está no comando e nos trouxe, portanto, isso para entrarmos depois deste momento onde uma parte da humanidade reencarnada vai voltar à Terra, bem-aventurados os mansos e misericordiosos porque herdarão a Terra, e aqueles que forem convidados a irem continuar as suas experiências espirituais, como já aconteceu conosco no passado, em mundos primitivos, de provas e expiações mais de provas, né, de primitivismo mesmo, de aprendizados primitivos, não de provas, levando para lá o progresso intelectual e lá aprendendo a amar, porque se sentirão exilados e farão lá todas as suas teorias de paraíso perdido, fazendo aqueles irmãozinhos também evoluir. Não como retrocesso, porque a alma não retrocesse, mas como um processo também de impulso ao progresso, porque no próprio Evangelho os irmãozinhos espíritas dizem, né, que mesmo que aquele espírito recalcitrante no mal não queira andar, nós faremos a humanidade avançar, nem que seja com chicote. Tem no Evangelho Le Cordaire, 1867, fala justamente isso, com um chicote. O preguiçoso vai evoluir, se não quiser ficar neste plano, vai para o outro, mas tudo evolui, tudo avança, é determinação de Deus. Deus, que, como disse Jesus Cristo, para concluir, meus queridos irmãos, sabe exatamente os fios de cabelos, né, que estão contados em nossas cabeças. Então você imagina uma contabilidade de um governo muito bem organizado, uma matemática perfeita. Deus é o absoluto disso. Ele sabe o número de células que temos. Ele criou o milagre da vida. Nós somos este milagre. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos vida, nós somos luz. E isso tudo nos traz a felicidade de existirmos. Mesmo que quando a nossa inspiração desaparece, no momento de dor e desespero, nós peçamos Senhor, Senhor, né? Porque afasta de mim este cálice, livrai-me da dor. Oremos para que voltemos a essa sintonia intuída, para que recebamos por misericórdia, porque por merecimento talvez não seja, como disse Chico Xavier, talvez nem estivéssemos aqui, neste plano, em outros planos, mas criados para vivermos e sermos felizes, acreditemos, e nesse momento, eu gostaria para concluir, dizer que é importantíssimo transmitir a mensagem da reencarnação, da imortalidade da alma, para que as pessoas não se desesperem, para que as pessoas não se suicidem por causa da sua falência econômica, da sua falência material. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai se resolver com ética, com
coragem, com caridade, nós vamos reconstruir o mundo. A humanidade não vai ser extinta, porque nós acreditamos e sabemos que ela que é imortal. A matéria passageira, a lei da destruição também está no livro dos Espíritos, faz parte do viver, nascer, morrer no livro dos Espíritos e começarmos sempre. Então vejam como nós somos abençoados por sermos trabalhadores da última hora, irmos na direção de, neste momento, não sem nenhum tipo de constrangimento, imaginarmos como foram aqueles irmãozinhos na arena do Coliseu, devorados muitas vezes por leões, sem renegar o Jesus Cristo, como queriam os romanos, sem renegar dentro de nós. Não é necessário que venham os romanos, que venham os leões, mas dentro de nós, na realidade que nós temos, não nos entreguemos ao lamento, não nos entreguemos à falta de fé, nos entreguemos à caridade, ao amor. Jesus volta desta forma. Jesus nos traz desta forma magnífica o seu amor, em nos dar o bem, a certeza de que a vida continua e de que somos eternos. E que, passo a passo, depois deste momento difícil que estamos passando, no filtro, né, da porta estreita, nós seremos, sim, recompensados e recompensaremos, né, para continuar a nossa jornada infinita para um mundo de felicidade. Deus está no comando, nós somos seus filhos. Jesus está entre nós, né, nesse momento, porque disse onde 2 ou 3 estariam falando em seu nome. Então sejamos espíritas imperfeitos. Sejamos espíritas imperfeitos, como disse Divaldo Franco, mas sejamos, porque somos perfectíveis, nós vamos avançar, nós vamos melhorar, nós vamos construir juntos, né, com a vontade de Deus, melhores condições planetárias e principalmente, né, condições espirituais. E o irmãozinho materialista, o cego, o corrupto deste momento, né, tenhamos também dele compreensão, tolerância, porque não sabe, como disse Jesus, o que fazem. Nós sabemos, porque já somos espíritos experimentados muitas vezes, em muitas encarnações, então temos esta responsabilidade sim, e vamos passar por isso com positividade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, e ao José, aí a todo o pessoal do Sol, um grande abraço, né? O computador está ali, mas eu não consigo ler o que está escrito no nome de todo mundo, senão gostaria de referenciar. Em nome do José, eu agradeço a todos, estou profundamente feliz por poder ter voz para falar sobre isso, por ter sido inspirado a tecnologia. Eu confesso realmente que foi um desafio de 1 hora transformar a webcam aqui, porque eu não ia conseguir fazer essa exposição. Então é maravilhoso, me ajuda na compensação da lei de causa e efeito, porque é através das boas obras e da divulgação do bem que nós podemos aliviar, né, o erro que cometemos. Vai, não peques mais, porque algo pior não te aconteça. Então é bem provável, né, que nós, expositores, usamos o verbo em outras direções, em outras encarnações, e pela misericórdia divina, aqui estamos para encontrar a luz, né? Então, queridos, eu espero poder falar outras vezes aqui, fico muito honrado com isso. Deus abençoe a todos. Vou passar a acompanhar as lives agora, que eu não sabia que aconteciam, né? E vamos em frente, porque a vida continua. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém a todos. Assim seja, como quiser. E felicidades, porque aguardem, vai passar. Tudo passa, só Deus é suficiente.